Olha, e agora eu quero chamar ela, que já está por aqui com a convidada. Ela vai trazer dicas de beleza, linda, maravilhosa, a nossa querida Nath Alcázar. Nath, boa noite. Boa noite, Liliane, tudo bem? Olha que chique que nós estamos aqui hoje sentadas no estúdio. Então, Liliane, hoje eu quero falar com você uma coisa que é um pouquinho que me deixa triste, na verdade. Eu, como blogueira, eu acho que eu tenho o papel de levar para as pessoas que nós, mulheres, não precisamos estar naquele padrão estético que é tão cobrado, né, pela indústria da moda, da gente ser sempre magra, da gente estar sempre linda, perfeita. Eu acho que o meu papel hoje na sociedade é mostrar para as mulheres que nós podemos ser tão bonitas quanto as outras mulheres do nosso jeito, do nosso corpo, no nosso peso, no nosso dia a dia. E passa, assim, algumas coisas nas redes sociais, algumas matérias que me deixam muito chateadas. E no último Miss Universo, eu fiquei muito chocada ao ver a Miss Canadá ser tão criticada por ela não ter um corpo tão magro quanto das outras participantes. E aí eu fui pesquisar sobre isso e vi que isso é um movimento que existe no Brasil, né, Natasha? Não sei se chama movimento, mas chamado feminismo. Muitas mulheres são muito criticadas e tem muita gente ajudando essas mulheres por aí. E hoje eu chamei a Natasha, que ela é professora e pesquisadora do curso de letras da UFG, para vir conversar sobre esse assunto com a gente. Tudo bem, Natasha? Olá, tudo bem? Natasha, por que você acha que hoje em dia no Brasil e no mundo acontece esse tipo de coisa? Bom, boa noite, primeiramente, Natália. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão urgente, tão importante como o feminismo. Então, essa situação, ela é crescente, né? Essa situação do machismo. E essas coisas acontecem porque existe uma estrutura na nossa sociedade que é pautada por uma hierarquia, né? Então, o homem, ele é o grupo que está dominando essa hierarquia e a mulher é o grupo que é oprimido por essa hierarquia, né? Então, em todos os momentos na sociedade, nós vemos traços da opressão da mulher. E no esporte, por exemplo, quando o Neymar ele tem o gol mais valioso, mais rico do que o da Marta, nós vemos essa situação de machismo, né? Ou então, na arte cinematográfica, quando um estupro é filmado sem maiores consequências, nós vemos também essa situação de machismo. E na opinião pública também, quando a mulher é criticada pela violência que ela própria sofreu, nós também vemos essa situação de machismo. E também na mídia, né, quando um caso de crime contra a mulher, quando um caso de feminicídio, ele é divulgado como um crime passional, né? E aí você começa a refletir, mas como que a paixão se confunde com o ódio, né? Então, se você tem uma paixão pelo seu cachorro, se você ama o seu cachorro, você não vai tacar fogo no seu cachorro, claro, né? Se você ama o seu gato, você não vai afogar o seu gato no rio, né? Então a gente começa a se questionar por que a mídia veicula um crime de ódio à mulher como sendo um crime de paixão, né? Então são coisas para a gente se perguntar, né? Então todos esses exemplos, eles mostram que essa violência contra a mulher não é algo pontual, né? Não é algo por exceção, mas é todo um sistema, toda uma rede muito bem organizada e tramada com um único propósito, de fazer crescer, de fomentar o patriarcado. O patriarcado é o nome dessa rede, né, desse sistema, cujo objetivo é dar dinheiro para o homem, é dar emprego para o homem, é dar credibilidade e visibilidade para o homem, é dar sexo para o homem, por meio do quê? Da destruição da mulher. Então, é preciso que nós lutemos coletivamente contra essa rede, contra esse sistema hierarquizado que é o patriarcado. Então, você acha que o machismo ele vem crescendo em relação ao que era antigamente? Porque antigamente os homens eram tão, não sei, mais assim, vamos supor que dominadores, né, entre as mulheres. Eu vejo na época da minha avó, das nossas bisavós. Você acha que mesmo agora o machismo ele está crescendo?
Eu não sei se às vezes crescendo numericamente, mas ele tem tido mais visibilidade, Isso. né? Existe um estudo sociológico realizado pela professora e socióloga Eliette Safiotti, que ela vê que essa opressão da mulher ela se iniciou há 6.000 anos, há 6 milênios. Então, acredito que talvez as redes sociais, né, e a tecnologia que nós temos disponíveis hoje, elas tornam mais fáceis o registro, né, e a denúncia dessa violência contra a mulher. E aí a gente pensa que, no Brasil, 73% da violência contra a mulher é cometida pelo marido. E 20% da violência contra a mulher é cometida pelo namorado. Então, nós temos também, né, não só esse caso de violência explícita, física, contra a mulher, mas também os casos de violência simbólica, de violência abstrata, digamos assim, né? Que é quando o homem ameaça, quando o homem te ofende, quando o homem te oprime. Então, não dá para tirar foto, né, nesses casos. Verdade. Então, essa violência é simbólica. Então, acredito que talvez não numericamente, mas isso tenha ganhado uma visibilidade maior. Maior, né? Isso é verdade. Quando eu comecei com o blog, muitas pessoas ficaram um pouco desacreditadas, porque eu sou mãe, casada, já tenho aí meus 34 anos, e quando a gente está no mundo das blogueiras, eu fui convidada, por exemplo, para fazer um editorial de lingerie, e muita gente, até mulheres, falaram, não acredito que ela fez isso, sabe? Ficaram um pouco chocadas da minha atitude. Ai, por que ela está fazendo isso? Será que ela precisa disso? Porque quando a gente vê uma modelo internacional ou uma nacional de calcinha e sutiã, você pensa assim, aquilo é o trabalho dela, então ela precisa daquilo, ela pode fazer. Mas quando você vê uma mulher entrar, uma mulher casada, que já está com a sua vida estabilizada, entrar no mundo dos blogs, né, que a gente vê por aí, e ela ousa um pouco sair de calcinha e sutiã, que tem, e ela não tem aquele corpo todo magrinho e definido igual as modelos, as pessoas criticam. E eu sofri isso quando eu comecei com o blog. Lógico que eu tirei de letra porque eu sou muito tranquila, mas a gente vê que assim, não é só aquela violência da mulher apanhar do marido, mas é aquela violência que você sente assim de ser criticada por uma coisa que às vezes você gostaria tanto de ser elogiada e você acaba sendo criticada. E as mulheres, eu vejo isso muito no Facebook. A mulherada está sendo muito criticada. Eu acho que até por estar tomando o lugar do homem em algumas áreas de trabalho, e não tomando, né, mas fazendo cursos que antes as mulheres não faziam, né, engenharia civil, etc. Era um curso mais masculino, né, engenharia elétrica, etc. E aí acabam sendo criticadas. Até esses dias eu vi no Facebook um garoto da engenharia civil, um estagiário, que ele tirou várias fotos nas redes sociais e ele descarregando caminhão de terra, fazendo isso, e ele punha assim embaixo na legenda. Eu queria ver uma feminista aqui vendo descarregar isso. Meu, e daí se a feminista for lá descarregar? E tem muitos homens também que não dão conta de descarregar um caminhão, né? E do mesmo jeito que tem muita mulher que dá conta sim. E eu achei tão assim, pra que ficar falando disso? Pra que ficar criticando isso? E depois fui ler nas notas que ele foi dispensado do estágio, a empresa dispensou ele, e eu falei, parabéns, porque a gente não tem que ficar cultuando o ódio nas redes sociais, né? Claro. E, Natasha, eu queria que você explicasse pra gente, que eu acho que isso é uma coisa muito difícil de entender. Eu, na verdade, não entendo direito, por isso que eu queria conversar com você. O que é gênero? Como que o gênero pode ser entendido? Quando nós pensamos sobre esse tema, acho que seria importante fazer uma primeira observação, que quando nós tratamos do termo sexo, ele se refere à questão biológica, né? A nossa anatomia. Então, nós nascemos ou fêmea ou macho. Agora, com relação às questões sobre gênero, esse terreno é um pouco mais movediço, um pouco mais ambíguo. Por quê? Porque essa definição, Natália, ela depende da sua visão de mundo, né? Digamos assim. Então, se você tem uma visão um pouco mais liberal sobre o tema do feminismo, você vai entender o gênero sobre a seguinte perspectiva, né? Vai se definir como mulher quem se sente como mulher, vai ser definido como mulher aquela pessoa que se maquia,
vai ser definido como mulher quem usa determinadas roupas e se porta de determinada forma, né? E, em segundo lugar, por uma perspectiva de gênero um pouco mais radical, é entendida como mulher, né, esse gênero feminino, a pessoa, né, que nasceu com um aparelho reprodutor capaz de gerar vidas. Porque, segundo entende o sistema patriarcal, o corpo da mulher ele está aí para ser dominado, né, utilizado e objetificado. Então, esse entendimento da vertente radical critica de uma forma veemente esse uso que é feito do corpo da mulher, né, de sua materialidade nessa discussão de gênero, né. Então, tem essas duas vertentes, grosso modo, né, a liberal e a radical, que pautam o entendimento sobre gênero. Muito bem, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente discutir, porque eu acho difícil, né? Eu sou super tranquila em relação a esses temas, eu gosto de estudar, gosto de conversar com as pessoas, gosto de estar nesse meio, de me esclarecer para eu poder também educar meus filhos, né? Eu tenho um menino e uma menina aí para educar pela frente, eu acho que isso aí tudo é muito importante para o futuro e eu acho que é uma coisa muito importante para a gente trazer e falar. E você acha, Natasha, que as mulheres negras elas são mais humilhadas e mais oprimidas que as brancas? Sim, com certeza. No início do movimento feminista moderno, né, que aconteceu na Europa, ele foi organizado e pautado pelas aspirações das mulheres brancas, né? Então, desde esse início histórico, nós vemos um apagamento das pautas das negras, né? Então, uma publicação da Unicef, por exemplo, analisa que a maioria das mulheres exploradas sexualmente no Brasil são afrodescendentes e elas vêm de classe baixa, né? Então, é necessário que nós realizemos essa inclusão das pautas das mulheres negras e concedamos vozes, né, a elas, porque nós temos pautas similares, mas não idênticas, né? Então, aqui, por exemplo, nós não somos negras, né? Então, nós já vemos aí essa queda, né? Essa ausência de voz da mulher negra. Então, é importante também nós trazermos essa questão sobre a pauta negra, que é muito específica, né? Que ela é o grupo mais oprimido da nossa sociedade. Nós vimos aí no Miss Universo, né, que a nossa Miss Brasil era negra e, nossa, como falaram, e estava quebrando um recesso aí de tantos anos de ter uma Miss Brasil negra, sendo que a maioria das mulheres do Brasil são negras, né, descendentes de negros, e são tão lindas e sempre, eu achei que ela retratou tão bem, né, a beleza brasileira, e ela chorou tanto, ela ficou tão feliz por ela ter sido escolhida Miss Brasil, porque aquilo foi novo. Uma coisa que eu acho que tinha que ser tão natural, é tão natural a mulher negra no Brasil, é tão natural a descendente de negro no Brasil, tem lindas mulheres maravilhosas e para quê? Por que ficou tantos anos esperando para ter uma Miss Brasil negra e todo mundo aplaudiu ela não ficou na final, né, do Miss Universo, mas ela estava lá e eu acho que é isso mesmo que você falou. Querendo ou não, a mulher negra é uma grande população do Brasil e elas não são, a gente não vê elas, tanto que a gente vê nas televisões, nas novelas, as pessoas que estão apresentando um programa, a gente quase não vê negra. E quando vê, às vezes são criticadas, elas fazem papéis, às vezes, em novelas que são de escravos, né, que são retratadas mais dessa forma. E isso é verdade, a gente vê muito isso na televisão. Natasha, eu queria que você deixasse aqui para nós como que aqui em Jataí, o grupo feminista de Jataí, que você faz parte dele, né, num estudo junto com o FG, ele pode estar ajudando as mulheres de Jataí, como que ele pode estar assessorando as mulheres de Jataí, as mulheres que passam por algum abuso, que passam por alguma coisa que não estão felizes e não sabem, às vezes a gente não sabe, vai onde? Na delegacia da mulher, tem algum outro grupo que pode ajudar a gente? Eu queria que você passasse isso aqui para a sociedade de Jataí. Claro, essa parte é muito importante também. Nós vemos pelo menos duas frentes de atuação para lutar contra a opressão e a violência à mulher, né?
A primeira perspectiva seria uma perspectiva individual, né, em que você se aperfeiçoa por meio de estudo, de leituras, né, e você pode fazer isso fazendo download de obras sobre o feminismo na internet. Inclusive, existem vários livros publicados pela Eliette Saffioti, a socióloga que eu havia comentado anteriormente, que estão disponíveis para download, né? E uma segunda forma, né, de nós executarmos essa luta é da maneira coletiva, que é muito mais eficaz que a primeira, né, mas uma não anula a outra, né? Então, por exemplo, aqui em Jataí nós temos o coletivo Flora, que é um coletivo feminista do IFG de Jataí. Né, nós temos também um projeto de extensão que é conduzido pela professora Tatiana Machiavelli, da UFG, né, junto à Delegacia da Mulher, né, e eles prestam um atendimento psicossocial às mulheres. E este ano também eu vou começar um projeto de extensão em alguma escola pública secundarista de Jataí para discutir os temas do feminismo, né? Mas essa discussão feminista ela não se organiza somente nesses espaços acadêmicos, né, institucionalizados. A mobilização da mulher ela acontece de uma forma não institucionalizada, não acadêmica, né? Ou seja, pode haver organização nos bairros, né, em que as mulheres se unem para se fortalecer e prestar ajuda uma à outra. E também eu gostaria de deixar um convite, né, para todos vocês que nos assistem, que no dia 19, domingo agora, nós vamos realizar um encontro, uma reunião na UFG da Riachuelo, às 15h, para produzirmos cartazes e discutirmos um evento feminista para o dia 8 de março, que vai ser o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, todas estão convidadas, né, para nos ajudar nessa luta coletiva, né? Porque individualmente é muito difícil a gente lutar contra um sistema, né, que não é impossível. Então, nós precisamos nos organizar estruturalmente, né, coletivamente, para combatermos esse inimigo comum. É verdade. E eu queria falar para vocês que estão aqui nos assistindo que a Natasha, o pessoal da UFG e muitas outras mulheres, eu também, quero estar aqui para ajudar quem precisa, as mulheres que precisam, e também trazer pessoas da comunidade para entrar com a gente, né? Porque você não precisa ser uma professora ou pesquisadora da UFG para estar ajudando outras mulheres. É igual a Natasha falou mesmo, às vezes no bairro, no seu grupo de amigas, sempre às vezes tem alguém ali que sofreu alguma coisa, que está sofrendo, e você poderia ajudar. Né? Eu acho que nós, da sociedade, quem se mobiliza a ajudar o outro, é muito importante. Eu acho que isso aí traz muitos frutos, até às vezes mais igual você falou, de você pegar um livro e ler, estudar. Às vezes você vai ler, não vai entender direito, às vezes não vai ter, né, discernimento para aquilo, mas às vezes coisas práticas podem ajudar outras mulheres aí. Viu, Natasha? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Natália. Isso aqui eu acho muito legal trazer na TV. O feminismo é um tema que a gente está vendo tanto nas redes sociais, na televisão, né? E muita gente acha que isso é uma coisa que vem de São Paulo, que a gente vai ver só nas grandes redes, que não tem aqui em Jataí. A gente fala, não, mas isso é bonito lá em São Paulo. Não, aqui também tem. As pessoas daqui também são abusadas, as mulheres daqui também são maltratadas, e a gente tem que estar um grupo muito forte para ajudar aqui também. Não adianta a gente querer ir para fora, participar de algumas coisas longe daqui, sendo que dentro da nossa própria cidade a gente não está fazendo nada para ajudar, né? Exato. Eu acho isso muito importante. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Um beijo. E Liliane, beijinho. Até sexta-feira que vem. Tá certo, então. Muito obrigada, Nath. Obrigada a nossa querida convidada de hoje.